boa noite a todos. Mais uma live nesse dia frio. Está um dia frio, chuvoso. Boa noite a todos. Olha o pessoal entrando. Hoje todo mundo tá querendo saber sobre as roupas, né? Sobre as paramentas, sobre as roupas que a gente utiliza. Tudo bem com vocês, gente? Vocês estão bem? Olha, Cida. Como é que você tá, Cida? Alexandre, olha, todo mundo aí, hein? Suelen. Gente, é o seguinte, o meu convidado ficou de entrar na live daqui a pouco, tá? Eu sou uma pessoa pontual, então eu estou aqui como todos os nossos encontros, né? Eu tava um pouco apreensiva com atraso, mas graças a Deus deu tudo certo. Esperar uns minutinhos pro pessoal entrar. Todos estão bem? Todos estão com frio aí? Tomar uma aguinha. Então, gente, é o seguinte. Eu combinei com o Tata Nizase para nós fazermos uma live sobre roupas, né? Paramentas, tanto no candomblé quanto na Umbanda. Então, eu vou iniciando a live, né? Sobre as indumentárias, né? Que é a arte relacionada com o vestuário, né? Isso no modo geral. Toda indumentária que a gente chama que é uma roupa relacionada ou a uma religião ou a um conceito, né? Existe outras formas também de se usar esse termo. E dentro de cada segmento, né, existem as suas vestimentas próprias, né, as suas vestimentas características. E hoje eu tô aqui vestindo essa roupa toda bonita. A minha saia, ela tem a mesma estampa do pano de cabeça, não dá pra eu ficar em pé aqui que me atrapalha um pouco. Ó os detalhes, gente, que lindo! Bonito, né? Essa roupa quem faz é a minha irmã, a Wanda, que trabalha comigo, né? Na Matamba, a gente também trabalha com essa parte de vestuário. Então, ela faz as roupas, né? E a gente comercializa, leva para as feiras, em alguns terreiros, amigos, enfim. Então, se vocês precisarem de alguma roupa específica, vocês me procurem, que a gente orienta vocês e passa tudo certinho, tá? Então, eu vou começar falando pela roupa que eu estou vestindo, né? Vou falar sobre a roupa que eu estou vestindo. Esse estilo de roupa, né? Quando a saia é estampada, o pano de cabeça estampado, é denominado roupa de baiana, né? Porque são roupas geralmente coloridas, né? A saia estampada, o pano de cabeça estampado, e geralmente são chamadas de roupa de baiana, né? Porque são as roupas que vieram, né, da influência realmente da Bahia e tudo mais. Porém, essas roupas, gente, na sua grande maioria, principalmente as roupas femininas, elas têm uma influência muito grande dos europeus, né? Porque antigamente, né, no tempo da colonização, da escravidão, quando vieram, né, os europeus para o Brasil, eles usavam muito essas roupas, saias longas, com anáguas, né, com armações, que hoje nós usamos até esses saiotes ainda, né? Até hoje nós usamos esses saiotes, que são roupas que vieram de influência europeia. Ok? Depois disso, nós também temos uma influência muito grande, que é muito importante dizer, que são os turbantes, né? Os turbantes, eles já têm uma influência muçulmana,
Olha que interessante. E por que muçulmana? Porque existiam uns negros que vinham de uma região da África que eram os mandingas, tá? E esses negros, eles tinham, né, a influência, eles seguiam a religião muçulmana. Então eles usavam esses turbantes, né? E os negros, os que não eram dessa etnia, eles começaram a se paramentar e usar algumas, né, se vestir, se caracterizar como esses mandingas para se passar por negros não escravizados, porque existiam esses negros que vinham também, né, mas eles não eram escravizados, eles eram os capatazes, né, como que chamava aqueles homens que cuidavam que cuidava dos negros, ai gente, me fugiu o nome. Os que cuidavam dos negros, dos escravos, né? Então, eles se disfarçavam para poder se descaracterizar e serem confundidos com os negros mandingas, né? Que eram os capatazes das fazendas, né? Que cuidavam dessa parte, que eram como se fossem os administradores. Então, existe essa grande influência. Por isso que os turbantes, eles eram muito usados também pelos homens, ainda até hoje existem muitos terreiros, né? Existem muitas casas de axé que os homens também usam os turbantes, mas por essa influência muçulmana também. Então, assim, existe um mix, né? Uma mistura muito grande nas roupas, né? Agora, separando um pouquinho, a gente entrando um pouco na Umbanda em si, a Umbanda sagrada, na sua grande maioria, usam as roupas brancas, né? As roupas em geral, roupas brancas. Alguns pais, né, alguns dirigentes, eles permitem que as pessoas usem roupas coloridas, né, saiotes e saias e tudo mais, mas em dias específicos, né? Ou os dias de festa, algum dia de festa específico, ou em giras e trabalhos com os baianos e baianas, né? Aí ele permite que as mulheres usem essas roupas coloridas e tudo mais, tá? Por isso que são chamadas de roupas de baiana, por essa questão, pelo colorido e por essa questão toda que eu tô falando pra vocês, né? Então, qual é a vestimenta na Umbanda masculina, tá? A vestimenta na Umbanda masculina é composto em geral por uma calça branca, né? Essa calça branca deve ser de tecido mais grosso, um brim, uma sarja, né? Um brim, uma sarja. Por quê? Para não ser uma roupa transparente, né? Porque o ideal é ser nesses tecidos para não ter a transparência. Eu até trouxe uma calça aqui para mostrar para vocês. Eu não sei se na live, no vídeo vai dar para vocês verem, mas eu vou mostrar. Também são roupas que a gente faz, né? Também são roupas que a gente confecciona, tá? É uma calça, tá vendo, ó? A gente faz com esse bolso na frente. Ela também tem bolso atrás, tá? Gente, essa calça, ela é perfeita para os homens utilizarem em dias de gira. Porque, além dela ser de brim, ela tem o elástico e ainda tem o cordão para que fique bem firme na cintura, para que a pessoa possa se movimentar sem nenhum medo de que vai ficar caindo na hora de abaixar, na hora de levantar. Tudo isso tem que ter o cuidado na vestimenta dentro do terreiro, né? Então esses bolsos, eles são bem úteis, né? Porque geralmente a gente sempre tem alguma coisa para carregar dentro do terreiro, um isqueiro, né? Alguma coisa ali para ficar prático e à mão. Essa calça seria a calça ideal.
para utilizar dentro do terreiro. Então, gente, a calça, depois nós temos a bata, né? A bata masculina branca. A bata masculina branca, como que ela tem que ser? Ela tem que ser uma bata longa, tá? Comprida, em geral que cubra até ali a altura do quadril, para poder se abaixar, se movimentar também sem nenhum problema. Roupas de terreiro não podem ser justas, muito menos curtas, tá? Essa calça que eu mostrei pra vocês, ela na verdade é uma calça unissex, tá? Ela é uma calça unissex que você pode usar tanto para homem quanto para mulher, tá? O que vocês precisam entender, a mulher nunca, jamais, em momento algum, deve usar calça legging, muito menos branca. Tem pessoas que às vezes chegam, a gente fala assim, olha, a pessoa começa a trabalhar no terreiro, né? Olha, você providencia a roupa assim, uma calça branca, pode ser leg? Gente, não, né? Calça leg não tem condições, ainda mais branca, para você trabalhar dentro do terreiro. Imagina uma mulher incorporar um Exu que abaixa com uma calça leg. Sem condições, ok? Agora, tem ainda falando da roupa masculina, nós temos o filá masculino, né? Que é aquele que a gente coloca, eu trouxe um aqui, mas o que eu tenho aqui é em dourado, inclusive nós vamos falar muito sobre o dourado também, que é esse filá aqui, tá? Então, o homem usa o filá. Ah, o pai entrou aqui, ó. Ah, não. Ah, não, pensei que fosse o meu convidado, tava esperando. Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho. Não, ele ainda não entrou. Tô esperando ele entrar na live. Vamos ver se ele entra. Eu tô de olho aqui se ele entrar. Então, temos o filá, né? Que para os homens tem que ser um filá branco, tá? Branco. E eu vou explicar para vocês em que momento que se usa o filá dourado na Umbanda, tá? Quem usa filá dourado na Umbanda? Que às vezes tem umas filhas de Oxum, né? Tem umas filhas de alguns orixás que acham assim, ah, eu sou filha de Oxum, eu vou usar pano dourado. Na Umbanda, gente, só quem usa o filá dourado e o pano de cabeça dourado são os sacerdotes, tá? Não efetivamente quem tem uma casa aberta, mas quem fez o sacerdócio, que é uma pessoa que já está preparada para, se for o caso, abrir uma casa. Tá certo? Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela só pode usar o filá dourado se ela for um sacerdote. Isso dentro da Umbanda, ok? Então, quando você faz, né, o curso de sacerdócio e você se torna um sacerdote, no dia da sua formatura você recebe o homem o filá dourado e a mulher o pano de cabeça dourado. E também uma estola, tá? Sabe aquelas estolas? Se vocês procurarem, vocês vão ver muitos sacerdotes na Umbanda. Se vocês entrarem aí no Facebook e tudo mais, vocês vão ver que eles usam uma estola. Alguns casos dourada, outros casos branca, tá? Mas a estola, ela tem essa representação de sacerdote. Então, na Umbanda, quando você faz o sacerdócio, você recebe esse kit, né? Que seria o kit do formando, o diploma. Muitas vezes você recebe também o brajá, que é chamado de brajá, que é uma guia de 7 fios, com os gomos, né? Aí as cores variam, pode ser ou cores do orixá da casa dos pais, né? Dependendo da onde você está fazendo o sacerdócio, ou dos seus orixás pessoais, né? Aí isso vai depender muito, isso aí não tem uma regra, e vai de casa, vai de sacerdócio, né? Então você recebe o kit, o diploma, o brajá, né? O pano de cabeça dourado e a estola, tá? Então,
Quando você faz o sacerdócio, você recebe esse kit, né? Com essas paramentas, digamos assim, né? O filá ou o pano de cabeça para as mulheres, a estola e o brajá e o certificado, né? Então, por isso que na Umbanda não se usa pano dourado na cabeça. Só quem usa é sacerdote, tá? Por isso que precisa observar muito isso. E eu vou mostrar para vocês um filá maravilhoso que o pai Douglas ganhou, como ele é um babalorixá, né? Ele tem esse filá dourado, aí ele já é de Richelieu, né? Que já não seria relacionado a Umbanda, né? Mas vocês observem que o dourado, ele tem essa representação na Umbanda. Então, para a pessoa na Umbanda usar um pano dourado na cabeça, só a partir do sacerdócio, tá? Eu vou aproveitar e falar para vocês o seguinte, gente. A Matamba, que é a minha empresa em sociedade com a minha irmã, eu faço a parte das pulseiras, né? Eu faço a parte das pulseiras, das guias, dos colares, dos japamalas que eu faço e tudo mais. Olha, eu acho que essa aqui eu já mostrei. Essa aqui eu não mostrei, ó. Eu faço as pulseiras, né? Da forma que a pessoa quer, com as pedras. Essa aqui é uma ágata fúcsia, chama essa pedra. Olha que bonita. Essa pulseira. Então, eu faço essa parte de pulseiras, de guias, de colares, né? Esse aqui é um colar de Iemanjá, ó. Isso aqui para dar de presente. Mulherada fica bem feliz. Eu tenho essa é de Iemanjá, tenho de Iansã, tenho de Nanã, tenho de Oxum também, né? Então, eu faço essa parte. E a parte das roupas e bordados é a minha irmã, que é a Wanda. Então, eu tenho aqui, ó, pra mostrar pra vocês que o pessoal usa muito no candomblé, que é a faixa. Né? Aqui, nesse caso, é uma faixa de Eked. Tá vendo, ó? E, ó, o adijá. Bordado. Olha que bonito. Então, essas faixas, elas são personalizadas conforme a pessoa queira, tá? Então, a gente pode desenvolver e fazer a faixa. O pessoal usa bastante, principalmente na saída de santo, né? Quando a Eked vai tirar o orixá do roncó e tudo mais. Então, tem as paramentas, que a gente também faz. E voltando na Umbanda, que eu falei das roupas femininas, né, que no caso não muda nada na questão da cor, porque é a mesma fundamento do branco, né, para os homens e para as mulheres. E as mulheres têm que cuidar muito com a questão da calça, porque a gente tem que frisar muito isso, porque muita gente não toma esse cuidado. Às vezes fala assim, eu vou colocar saia por cima, né, vou colocar uma calça mais ou menos, porque eu vou colocar a saia por cima. Mas, gente, tem que pensar que se você for numa gira de boiadeiro, numa gira de marinheiro, e você tem um boiadeiro, um marinheiro, que quer tirar a saia, como é que você vai ficar com a calça? Não tá 100% por baixo. Ou o Exu, no caso. Não dá, né? Tem que ter a calça adequada para não ser pego de surpresa. Aí, gente, é o seguinte. Nós temos aqui as roupas de enxoval, né? Então, a gente faz todo o enxoval de muzenza ou iaô, que é aquele saia de ração, o pano de cabeça, o ojá, que amarra assim no peito, tanto que serve para os homens quanto para as mulheres, e a calça. Então, a gente tem esse conjunto que chama, depende da casa, o conjunto de muzenza, depende da casa, o conjunto de iaô, que é a mesma coisa, só muda o nome porque depende da nação. Então, a gente faz as toalhas simples também, que às vezes o pessoal fica meio assim, fala, você só faz as toalhas de orixá, você só faz as toalhas de orixá. Não, a gente faz a toalha branca, normal, e borda o nome da pessoa.
Isso é muito importante, muito interessante, por quê, gente? Porque quando você vai pro terreiro, numa obrigação, seja numa deitada de Oxalá, seja num bori, numa feitura, não importa. O que tem de gente que esquece as coisas no terreiro, não é por mal. Você tá ali focado nas suas obrigações, você não tá pensando, né, que você vai esquecer de repente uma toalha. Aí você fica um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes no terreiro, vai embora, pega as coisas, já tá cansado, tá corrido e esquece a toalha lá. Se você deixa a sua toalha branca sem uma identificação, não tem como as pessoas saberem. E às vezes você mesmo vai esquecer. Vai passar um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, um mês. Meu Deus, aquele dia assim assado, esqueci minha toalha no terreiro. E aí? Você não sabe quem pegou. A pessoa que pegou também às vezes pega para guardar, para devolver. E aí também ninguém lembra de perguntar. E aí ficou. Quantas vezes a gente já não... Eu, particularmente, lá no terreiro, quantas vezes ficou toalha lá que a gente nunca nem descobriu de quem que era? Que às vezes a pessoa esquece, vai passando, não tem nome, não tem identificação. Então, você bordando o nome na toalha, fica perfeito. Né? Aí nós temos todas as toalhinhas, ó, cigana. A gente pode bordar a toalha com a logo, com o brasão do seu terreiro, né? Podemos bordar uma mais simples, assim, só escrito o nome, Oxalá, né? Ou Inhansã, ou um outro orixá. E temos também o moletom quentinho para um dia como hoje, ó, com touca, flanelado, bem quentinho. Esse aqui não passa frio, viu, gente? Olha. Flanelado, bem quentinho. Esse não passa frio. E a gente usa muito. Pode bordar também o brasão do teu terreiro. Quem tem terreiro e não tem o brasão, a gente também pode desenvolver, viu? Você manda um desenho, um rascunho, um JPEG, alguma coisa nesse sentido, e nós fazemos o desenvolvimento do bordado, tá? Então, é importante a gente falar isso para que vocês saibam que a gente pode fazer o brasão do terreiro de vocês, tá? Tanto desenvolver o bordado, quanto fazer os bordados também. Moletom, né, Pri? É maravilhoso! E a gente tem o bordado lá da Luz Dourada, viu? Se quiser encomendar, isso aqui você não passa frio de jeito nenhum. Principalmente se você for fazer obrigação no terreiro, né? For fazer uma deitada, alguma coisa assim. E quando vai, assim, fazer obrigação na cachoeira, na mata, alguma coisa do gênero, maravilhoso, você não passa frio. E se você quiser, também pode adquirir o conjunto, a calça e a blusa. Depois eu te passo os valores, tá bom? Que agora de cabeça eu não sei. A gente também, na Umbanda, usa muito, né? Tanto homem quanto mulher, enfim, todo mundo, o pano de bater cabeça, né? Que é o paninho branco de bater cabeça. Esse aqui é um pouquinho grande, mas também dá pra fazer com o bordado do terreiro, né? Nem todos os pais exigem que você faça bordado, né? Muitos exigem apenas o paninho branco. E aí, você pode usar ele tanto para bater cabeça, guarda bonitinho, né? Como você pode também depois usar ele como um paninho de cabeceira para fazer alguma oferenda, alguma coisa também, né? Deixando ele sempre limpinho, guardadinho, dá para vocês utilizarem também. Gente, as toalhas bordadas, os conjuntos de toalhas bordadas, muitos de vocês já conhecem, mas eu vou mostrar que é importante tá sempre frisando, ó. Toalhinha pequena, a toalha de rosto e a toalha de banho. Ah, eu vou usar essas toalhas só no terreiro? Não, gente. Vocês podem comprar para deixar na casa de vocês. O povo que é palmeirense não gosta de ter toalha do Palmeiras? O povo que é São Paulino, santista, não gosta de ter toalha do time? Vamos ter toalha do orixá em casa para pôr no banheiro, bonito. Ó, toalhinha bem
bem fofinha, bem gostosa, né? Show de bola! Fazemos de todos os orixás. Agora, gente, tem uma coisa que é tão fofa. Esse é meu. Mas se vocês quiserem encomendar, eu não vou garantir que vai fazer com a mesma estampa. É um conjunto de preta velha. Olha, é o lencinho. Triangular, ó. Você pode pôr um pano branco por baixo, né? E põe o pretinho assim. Não é assim que amarra, né, gente? Ah, toalha pra ir pra cachoeira e pra praia, né, Vivi? Sim, é que você entrou na live agora. Você entrou na live agora, mas a gente também borda a toalha branca comum, que não precisa necessariamente ser a de orixá, mas ó, eu tenho a minha, ó, todo final de ano quando eu vou pra praia, quando eu vou fazer as obrigações na praia, na cachoeira, né, que a gente precisa se secar, eu tenho a minha toalha. Gente, eu vou contar pra vocês uma história. Tudo começou quando eu comecei no terreiro, né? Tudo iniciou quando eu comecei no terreiro. Por quê? Porque eu via que precisava de paninho pra não sei o que, toalhinha pra não sei o que lá, toalha pra cabeceira, toalha pra fazer obrigação. Era tanta coisa que eu falei, não, pera lá, vou começar a fazer, porque é muita coisa que a gente precisa ter, né? Lógico que o enxoval de um bandista, ele não precisa ser feito da noite para o dia. A gente vai adquirindo com o tempo, a gente vai, né? Sua preta velha vai chegar, você faz a roupinha dela, o Exu, enfim, todas as entidades que forem pedindo alguma coisa, você vai providenciando. Mas é importante dizer que você vai fazendo o seu enxoval ao longo do tempo. Mas nunca deixe de lado. Porque eu acho que o cuidado com a vestimenta, com as paramentas dos orixás, dos guias espirituais, é tão importante quanto a tua roupa de uma festa de gala que você vai, né? Aquele mesmo cuidado que você precisa ter, né? Com as suas roupas. Sim, são acessórios fundamentais para o médium e para a entidade. Sem dúvida, Vivi. Sem dúvida. São fundamentais, né? Então, aqui eu tenho o conjunto de preta velha, que é a calça. Esse é meu, tá, gente? Inclusive, eu vou usar dia 5. Nós vamos ter um trabalho. Ó, minha calça. Aí, ela tem a mesma renda que o paninho. E também tem o pano da costa. Gente, eu vou falar depois sobre o pano da costa, tá? Vou explicar algumas particularidades do pano da costa. Aí é o conjunto. Vocês estão vendo? É o pano da costa, a calça e o paninho de cabeça. A saia e a blusa eu coloco branca, até para dar um contraste, para não ficar nada muito escuro, né? Ó, a renda. Que bonita. Essa é minha. Já até lavei. Tá cheirosinha. Para eu usar. Eu acho que vai ficar bem legal, né, meninas? Não vai ficar legal essa calça por baixo? Aí eu uso uma saia. Eu gosto de usar saia mais curta. Pra aparecer a barra da calça. Pra dar um charme, né, gente? Fala aí. Como dizem, tem que ostentar. Inclusive, eu vou fazer uma live com vocês sobre um tema que fala sobre essa questão da ostentação. Eu não sabia, mas essa palavra ostentação, ela já vem desde o tempo da escravidão. Eu não vou contar porque é surpresa, mas eu vou fazer uma live sobre esse assunto. E eu vou explicar para vocês o porquê. Tem uma pergunta. O fundamento do pano de bater cabeça? Então, o fundamento do pano de bater cabeça
é assim, o pano de bater cabeça, ele é um pano sagrado, né? O ato de bater cabeça é um ato de reverência, né? Eu estou reverenciando os orixás, eu estou reverenciando o chão da minha casa, estou reverenciando o meu babalaô, a minha Ialorixá, o meu babalorixá, o meu pai de santo, não importa a denominação que você use, o sacerdote. Por quê? Porque o ori, nossa cabeça, é o nosso órgão, né? Nosso órgão mais sagrado. Então, quando a gente bate cabeça, a gente está reverenciando o sagrado, o chão, os orixás do seu babalaô, do seu pai de santo e até os seus próprios orixás. Quando a gente está batendo cabeça, nós estamos batendo cabeça para os nossos ancestrais, né? Toda a nossa ancestralidade, a espiritualidade você está reverenciando quando você tem esse ato de bater cabeça. O pano de bater cabeça, com certeza, né, deve ter sido desenvolvido e criado, por quê? Para você não bater a cabeça no chão, né? Algumas casas, tá, gente? O ato de bater cabeça, eu acredito que ele seja universal. Acho que toda casa de axé você tem o ato de bater cabeça, né? Que é um ato litúrgico dentro do axé. Tem pais que eles têm o pano deles, tá? O pano sagrado deles. E ele estende aquele pano no chão, que é o pano dele. E todos os filhos e todas as pessoas estão ali reverenciando, ao mesmo tempo batendo cabeça no pano dele. Como tem terreiros que tem 100 filhos, 200 filhos, 300 filhos, imagina, não tem como todos reverenciarem no pano de cabeça do pai de santo, né, do babalorixá. Então, foi criado o pano individual. Deixa eu achar ele aqui. Agora ele já... Eu não sei mais onde ele tá. Tá aqui no meio. Mas, enfim, eu vou mostrar aqui, né? Então, cada um tem o seu paninho, né? Ajoelha, põe sua cabeça no pano, bate cabeça. Existem pontos específicos para se bater cabeça, né? Cada casa tem os seus pontos específicos para esse ato. E a pessoa depois levanta, guarda o seu paninho, né? Geralmente o pessoal tem uma sacolinha, uma maleta, enfim. Por isso que é importante o bolso, que eu falei, das calças, que às vezes não dá pra você sair do lugar que você tá, correr pra guardar o pano. Então você põe no bolso da sua calça, no final da gira, no final dos trabalhos, você guarda nas suas coisas, ou se o terreiro tem espaço pra você levar sua maleta, você põe num saquinho, guarda dentro da sua maletinha, no final dos trabalhos você leva pra casa. A Vivi perguntou alguma coisa aqui, né? E o que foi que a Vivi perguntou? Quando você vai visitar uma casa, também usamos como forma de respeito ao local, as entidades e pais da casa, ela comentou. Mas, Vi, você colocou aí, qual o pano? O pano do pai de santo ou o seu pano? Eu não entendi. Eu vou te explicar sobre esse pano aí. Eu vou falar sobre ele agora. Só um minutinho. Me volta no que você falou ali. Quando você vai visitar uma casa... Também usamos como forma de respeito ao local, as entidades e pai da casa. Ela tá comentando. Sim, o pano... Então, aí é que tá, Vivi. Quando você é um visitante, tá? Depende do pai de santo, você vai bater cabeça no pano do pai, tá? Por que você vai bater na cabeça no pano do pai? Porque assim, é o ato de louvação, como eu expliquei, de pureza e louvação aos orixás daquela casa. Então você faz questão de bater cabeça no pano do pai de santo, tá? Quando você tá indo visitar uma casa.
Igual eu expliquei, depende de casa para casa. Imagina uma casa com 200 filhos, não tem como todo mundo ir bater cabeça no pano do pai. Então os filhos têm os seus panos individuais, que providencia, que faz parte do enxoval, junto com esse pano que você tá falando. Lembra que eu falei um pouquinho antes da... Pega um café pra mim. Lembra que eu falei um pouquinho antes na live sobre o pano da costa? Então, o pano da costa, existe algumas, como eu posso dizer, não é divergência, mas existe algumas tratativas diferentes de casa para casa e tanto na Umbanda quanto no Candomblé. O pano da costa, que é esse pano aqui, tá? Que na minha casa a gente usa o pano da costa, as mulheres usam o pano da costa, tá? Por uma razão, por ser mulher, tá? Por ser mulher. É uma peça feminina. O pano da costa é uma peça feminina, tá? Agora, existe muitas casas na Umbanda que pede para os filhos providenciar um pano da costa, só que esse pano da costa não é desse aqui, não é nesse comprimento, não é desse tamanho. Ele é um pano que parece um lençol bem grande, para cobrir bem o corpo, tá? Esse pano, aí nesse caso existe a diferença. Ou esse pano pode chamar também pano da costa, ou pode chamar um ojá, tá? Alguns lugares... Benção, pai, tudo bem? Pai, me ajuda, me fala pra mim, na casa do senhor usa pano da costa? Existe diferença? Chama ojá, chama pano da costa? Fala pra mim. Então, o que acontece? Esse pano da costa que eu tô falando, ele é um pano bem grande, que cobre todo o corpo. Em que ele vai usar esse pano nas giras, na aberturas de giras, tá? Quando vai reverenciar um orixá, tá? Um pai Omulu, um pai Oxalá, ou as mães, e o filho incorpora, né, manifesta o orixá. Então você pega esse pano da costa branco e cobre o filho, tá? Se é uma casa muito pequena, que tem poucos médiuns e tudo mais, às vezes o pai tem lá 2, 3 panos que ele deixa ali guardado para utilizar mesmo para todo mundo. Chegou, manifestou, cobre. Casas onde já tem muitos filhos, o ideal é cada um ter o seu, né? Principalmente na Umbanda Sagrada, onde todos os filhos incorporam, tanto os orixás anciões quanto mães, né? E todos, muitas vezes, incorporam, vamos supor, vai ter uma consagração de Oxalá, todos os filhos incorporam Oxalá, manifestam Oxalá. E aí é coberto com esse pano, que tem casas que chama de pano da costa. Tá? Então existe essa diferença. Já o ojá, em algumas casas, ele é chamado de ojá porque ele é um laço que amarra, já é um laço mais curto, né? Muitas vezes é amarrado como forma de um laço mesmo, ou às vezes nas costas, ou às vezes no peito, que são das mães, né? Que são das iabás. Então existe essa diferença, o ojá e o pano da costa, tá? Algumas mulheres usam o pano da costa, principalmente no candomblé, no ombro jogado, como demonstração de sacerdotisa, né? Aí já é um grau, é um tempo que leva, né? Depois de muitos anos de confirmação de santo, que ela usa o pano no ombro, tá? Em alguns casos, os homens também usam pano da costa, mas no ombro, não no peito. Usa-se as mulheres, tá? As mulheres usam assim. Os homens usam dobrado no ombro, tá? Então tem essa diferença. Agora fala pra mim, Vivi, é esse pano que você tá falando? O pano de falangeiro que você perguntou aí? O pano para cobrir o médium? É o mesmo pano. É esse, né? Então, existe essa diferença. Na sua casa, como chama esse pano? Tem algum nome ou só chama pano mesmo de cobrir o médium? Ela colocou aqui, ó.
Gi, você sabe utilizar o pano para cobrir o médium em gira de falangeiros? Eu acredito que seja o mesmo pano. Mas você tem algum nome específico lá na sua casa ou não? Pano de falangeiro, é o mesmo pano. Ah, chama pano de falangeiro? Ah, que interessante. Mas em que momento que cobre o médium? É isso que eu fiquei curiosa de saber. É no mesmo caso, quando manifesta orixá, ancião? É em todos os casos? Como que funciona? Ah, é da mesma forma? Quando incorpora os orixás anciões, né? Nanã, Oxalá, o Muluba, Luaê. Então, é que assim, ó, quando a gente fala que cobre quando há manifestação, é relativo. Por quê? Porque na nossa casa, quando o filho manifesta, por exemplo, um orixá guerreiro, um Xangô, um Ogum, não se cobre. Entendeu? Cobre as mães, as santas, né, que a gente fala, e os orixás anciões. Nanã, o Baluaê, o Mulu, entendeu? Não cobre orixá guerreiro. Uma Yansan não cobre, um Ogum não cobre, Xangô não cobre. Ah, sua Iemanjá usa o pano, sim, que eu falei, foi as mães, né, as mães. Iemanjá, Oxum e Nanã são cobertas, sim. Se cobre ela. Por isso que o pano tem que ser bem grande, para cobrir bem mesmo, né? Para cobrir bem. Também a gente usa, viu, Vivi? Na Umbanda usa muito, tá? Usa em geral, como eu expliquei. E geralmente cada filho tem que ter o seu pano e ele é branco, independente do seu orixá, né? Já teve casos lá na casa do pessoal, da filha de Iemanjá, eu posso fazer um azul? Não, é branco para todo mundo. Ah, o seu usa na cor? Ah, entendi. O dela usa na cor. Então, o seu, no caso, o seu pano é azul. Ah, interessante. Porque é de Iemanjá, né? Não, tem casas que é usado só o branco. Tá? Exatamente. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa questão do pano da costa? Que aí eu vou explicar mais um pouquinho sobre ele, porque tem mais fundamentos, tá? Que o pano da costa, tem casas, tá? Que você só vai usar depois que você foi burizado, né? Ou seja, que você já foi iniciado. Por quê? Porque ele tem para as mulheres uma representação de cobrir as partes sagradas, né? Que são os seios, né? A barriga, a cabaça, né? Da geração. Então, esse pano, ele também tem essa representação para cobrir as partes femininas, tá? Na minha casa, gente, quero deixar isso bem claro. Tem lugares que não tem isso. Tem muitas casas de Umbanda que não tem isso, tá? Tem muitas casas de Umbanda que não tem isso. Então, na nossa casa, na minha casa, onde eu aprendi, as mulheres usam esse pano também por essa questão. Para cobrir o sagrado feminino, tá? Que são as partes íntimas femininas, né? O seio, a cabaça, a barriga, que é a cabaça, que é uma representação muito forte feminina, né? Que é uma proteção, tá? Então, digamos que esse pano seria uma proteção, tá? Para as mulheres. Por isso que só as mulheres utilizam ele dessa forma, tá? Obviamente, em dias de consagração, o pano de cabeça, a cobertura, né? Que a gente já usa no contexto genérico, nós usamos o termo cobertura, tá? Cobertura é o quê? O pano de cabeça das mulheres e o filá dos homens, né? Para cobrir a cabeça, principalmente em dias de consagração do terreiro, que vai ter alguma consagração específica para cobrir o nosso ori, o nosso sagrado. Tá? Então é muito importante. Isso é uma coisa que você nunca, jamais, em tempo algum, vai poder esquecer dentro do terreiro. A sua cobertura, né? Isso é imprescindível. Então você pode esquecer qualquer coisa, mas esquecer o pano de cabeça, melhor voltar para casa.
A não ser que algum irmão te empreste, né? Tem um sobrando e te quebre o galho. Mas, em geral, é isso. Tá, gente? Falei... Ah, Vivi, você acha que não viu, mas eu vou mostrar rapidinho. Ó, você já viu essas faixas? Ela é usada muito no candomblé. Quando você vai tirar o orixá, você usa a faixa bordada. E como é a EQED que tira, né, em geral, aí tem, ó, o adijá bordado. Aí eu tô te mostrando que acho que você não tinha visto. Ok. E agora eu vou mostrar rapidamente a roupa de esquerda. O que ela viu? No candomblé também o filé é chamado de equeté. Ah, sim. O pai Douglas tá me lembrando aqui. No candomblé, existe uma cobertura que eles usam que é chamado de equeté. É como se fosse um filá mais alto e ele é meio caidinho, assim. Ele é bem diferente. Eu sei que eles utilizam, eu sei que chama esse nome, mas também não sei se existe diferença, entendeu? Se tem algum fundamento diferente disso. Das coisas de esquerda, então a gente tem as toalhas bordadas, tá? Para os Exus e Pombagiras. Nós temos, gente, também a toalha preta, ó. Essa é uma rosa, essa é minha. Vocês conseguem ver? Dá pra colocar... Ai, vou mostrar de novo que eu tenho uma coisa pra mostrar. A renda, olha o detalhe da renda, gente. Eu sou apaixonada por essa renda. Ó. Que bonita. Que essa toalha que a gente usa pra fazer, ela é uma toalha bem macia, ela é uma toalha de qualidade. Mas infelizmente não tem preta. Infelizmente. Tem preta, a gente até acha preta pra fazer, mas ela não é com essa mesma qualidade. Então, a gente já, quando alguém encomenda, a gente fala, olha, dá pra fazer com a preta, mas não fica igual, tá? E a polo, que eu queria mostrar pra vocês. A camiseta polo de Exu, que dá pra bordar o nome do Exu de vocês também, tá? Essa aqui é do Júnior, então é o Exu Guardião, tá? Que aí tem esse símbolo que eu acho muito legal desse símbolo aqui atrás. Dá pra fazer caveira também, tá? Dá pra fazer caveira. A polo é uma polo com um tecido bem bom que a gente faz também. Ó, o punho bonitinho. Tá? Bem bacana. Gente, alguém tem alguma pergunta sobre a vestimenta, as paramentas, as roupas? Eu foquei mais na Umbanda porque é o que a gente conhece mais, né? É o que a gente conhece mais de paramentas. Dá pra fazer Exu morcego, dá pra fazer um morcego sim. Dá sim, Vivi. Dá pra fazer. E é legal essa polo, porque ela é bem confortável, né? Pra você trabalhar num dia assim, põe uma calça preta, né? Põe uma calça de sarja preta, fica um uniforme, ó, perfeito. Aí, gente, ó, o seguinte, eu vou mostrar rapidamente aqui pra gente encerrar a live de hoje, se ninguém tiver nenhuma pergunta específica. Rapidamente eu vou mostrar. Eu não sei se vocês já conhecem a guia do seu Zé Pilintra ou navalha. Eu tenho uma guia aqui de Pombagira de rosas que faz muito sucesso, o pessoal gosta bastante também. Essa aqui, ela não é toda preta, ela é uma pedra preta e uma fumê. Não sei se vocês conseguem ver.
Ah, a Vivi tá falando que a guia do eixo morcego que eu fiz pra ela, ele amou. Ah, mas realmente ficou uma graça, né, Vivi? Não foi porque eu fiz, não, mas ficou muito bonita, realmente. Ah, tem uma peça aqui que eu acho que vocês ainda não viram. A Vivi viu porque ela teve aqui em casa e eu acabei mostrando pra ela. Mas eu acho que em live eu ainda não mostrei. Ó, olha esse escapulário. Essa pedra, ela chama Ágata Veia de Dragão. E aí, eu fiz ela de... Ela tem aqui uma figa e ela tem uma foice. E aqui no meio, olha só, ela tem cascalho de ônix e 2 cruzinhas. Eu fiquei apaixonada por ela também. Ela é muito bonita. Essa pedra é muito bonita mesmo. E eu tenho uma de Iemanjá, só para as filhas de Iemanjá que estão na live ficarem assim, malucas. Eu tenho essa de Jade Milk. Olha essa concha. Olha essa concha. Olha. Aqui é cristal de pedra da lua com... Esse coração é madrepérola. E essa pedra aqui é amazonita. E aqui na ponta tem uma bebê. Ah, Cida, você gostou dessa? Foi essa que você gostou, né? Essa pode ser também para o baluaê, pode ser para o mulu, pode ser para preto velho também, tá? Preto velho, preta velha. Porque essas pedras, elas são justamente dessa linha mesmo de obaluaê, viu? Mas também pode ser trocado os pingentes, tá? Se caso você não gostar, eu gostei da figa, mas não gostei da foice, né? Eu gostei da figa, mas quero, sei lá, uma cruz. Enfim, outro pingente a gente coloca. Ela é linda. Essa é especial, viu? Boa noite, Wanda. Chegou no final. A Wanda chegou no final. Ah, uma peça que eu acho que a Cida também não viu. Olha, Cida, essa choker. Eu vou até colocar. Acho que a Cida ainda não viu essa peça. Olha isso. Essa é ônix... Não, Ai, pera lá que eu vou lembrar as pedras. Ó. Essa é sardonyx com hematita e a cruz é de hematita. Olha essa cruz, gente. E eu tenho choker assim também, Cida, de Iemanjá, bem curtinha, assim, que você pode colocar no pescoço também, que é maravilhosa. E eu tenho japamala também de... Como é que chama essa pedra? Amazonita e jaspe imperial. Chama jaspe imperial, essa pedra aqui, ó. Ela parece o globo terrestre. Tá vendo? Ó. Olho grego, que eu coloquei. Esse aqui é demais. E assim, gente, os benefícios das pedras naturais, né? Que todas as minhas peças, eu tenho algumas de cristal também, mas eu faço de pedra natural. Já partindo do princípio que as pedras naturais, elas já trazem o benefício para nós, né? Além de ter a representação do orixá, ela tem o fundamento natural dos cristais, né? Que as pedras, elas são feitas dos cristais naturais. Então, já vem esse benefício já de início, né? E aí eu vou mostrar uma última peça para vocês, que é essa de Oxóssi, que é com jade musgo, que ela é um verde bem escuro. Aqui tem olho de tigre, os cascalhos também, né?
E pode ser pra caboclo. Olha essa pena e olha esse sofá. Essa é muito bonita, né, gente? Essa eu sou apaixonada por essa. Ah, gente, eu me apaixono por tudo. Eu me apaixono por tudo porque realmente são coisas bonitas, né? Não é me gabando, não, mas são coisas bonitas, né? Olha isso aqui. Isso aqui você usa no dia a dia, não é, sabe? É uma coisa fantástica, coisa maravilhosa. Tá bom, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma observação? E aí, Cida, vai ficar com essa? Ou vai ficar com a outra? Com essa aqui? A Cida, ela... A Pri também. Obrigada, Pri. Depois eu te passo o valor do moletom, tá? Eu vou ver certinho. Você quer bordado já? Você quer o valor dele já bordado, né? A Giane me leva à falência. Ai, é difícil mesmo, Cida. É difícil. É que essa aqui, né, tem uma coisa mais específica. Agora, essa aqui você vai poder usar no seu dia a dia. Tá bom, Pri. Quantos minutos falta pra acabar a live? Que eu queria mostrar uma coisa pra Cida. Ah, falta 2 minutinhos. Amor, pega a minha choker de Iemanjá que tá lá no guarda-roupa pra mim, Douglas. Sabe aquela penduradinha que tem uma concha? A hora que você abrir ali, abriu a porta de lá, você já vai ver ela pendurada. As coisas da Giane hipnotiza a gente. Vivi. Gente, sabe o que acontece? Vou falar uma coisa pra vocês de coração, não é papo não. Eu gosto de coisas boas. Eu gosto, entendeu? Então eu acho que pra eu fazer pra alguém alguma coisa, eu tenho que fazer coisa bonita. Ó. Ó essa também, Cida. Vai cair, amor. Ó. Também. Eu faço bem curtinha, assim, que é pra ficar bem, né? Tá na moda. Cida, depois eu te chamo, tá bom? Pra gente conversar e se você quiser escolher alguma coisa. E Pri, eu falo com você depois também sobre o moletom. E a Vivi, se você quiser encomendar também a polo bordada com eixo morcego, eu vou ver pra você se a gente tem o bordado, se não tem, como faz, tá bom? Beijos pra vocês. Muito boa noite. Obrigada por vocês terem participado. Gratidão. Toda terça e quinta eu tô aqui pra gente falar sobre coisas do axé. Beijo, gente. Muito obrigada mesmo, viu? De coração. Boa noite. Bom descanso pra vocês. Oxalá abençoe. Eu que tenho que agradecer vocês todos os dias. Todos os dias vocês, todas as lives que vocês estão aqui junto comigo. Eu fico eternamente grata. Beijos pra vocês, viu? Beijos, beijos, beijos. Oxalá abençoe todos vocês. Boa noite, bom descanso.